O mundo se dobrou em silêncio. Não em paz, mas em antecipação. Quando minhas patas tocaram a areia fria, o som do mar dominava tudo. Não havia multidões, nem cidades. Apenas vento, água e uma ilha isolada. A ilha de Gunril parecia simples demais para carregar tamanha expectativa. O céu estava limpo, quase indiferente. Mas eu sentia no ar uma tensão antiga, como se aquele espaço tivesse sido escolhido pelo destino. O ano era 1612. No calendário gregoriano era assim, mas no calendário japonês era o ano 17 da era Keicho. Muitos ali sabiam que um duelo aconteceria. Poucos compreendiam o peso real daquele encontro. Eu sabia. Não apenas pelo que estava prestes a ocorrer, mas pelo que aquele momento representaria para séculos. O silêncio não era vazio, era concentrado. Cada onda que quebrava parecia marcar o tempo, como um relógio feito de água e sal. Cada passo na areia soava como um aviso. Não se tratava apenas de uma luta. Observei a margem da ilha, esperando. Um homem ainda não havia chegado. Miyamoto Musashi. O outro, Sasaki Kojiro, era aguardado com expectativa quase reverente. Mas a ausência também comunica. O atraso é uma estratégia. Ali, imóvel entre rochas e vento, eu entendi algo fundamental. Aquele não seria um dia lembrado pelo barulho da batalha, mas pelo silêncio que a precedeu. E é nos vazios que a história mais fala. Quando Miyamoto Musashi finalmente apareceu, ele não parecia um herói como as histórias contam. Suas roupas eram simples, gastas pelo caminho. Não carregava símbolos de prestígio. Um homem moldado mais pela estrada do que por palácios. Ele caminhava sozinho. Sempre havia caminhado sozinho. Ronin por escolha e destino, nunca se prendeu a senhores nem a cortes. Enquanto outros buscavam reconhecimento, Musashi buscava entendimento profundo. Seus olhos não percorriam o ambiente com ansiedade. Observavam como quem já aceitara qualquer desfecho. Isso não era resignação. Era clareza. Era a tranquilidade de quem compreendeu que perder e ganhar são rótulos. Muitos falavam de suas vitórias invictas. Poucos falavam de sua solidão. A estrada ensina, mas cobra. Cada passo sem companhia, cada noite em campos abertos, aprofunda o silêncio interior. Ali, antes do duelo, Musashi não treinava golpes compulsivamente. Ele respirava lentamente, contando cada inspiração. Esperava. A mente, para ele, sempre foi a verdadeira lâmina principal. Eu o observava sabendo a verdade que poucos compreenderiam. Aquele homem não lutava para provar força aos outros. Lutava para confirmar um caminho que já havia escolhido há muito tempo. Eu conhecia a estrada que o trouxe até ali, porque a história desse caminho ecoava através dos tempos. Musashi empunhou uma espada pela primeira vez ainda criança. Seu primeiro duelo aconteceu por volta dos 13 anos. Cresceu em Harima, em meio ao caos do Japão feudal, quando clãs poderosos se erguiam e caíam como marés. A guerra era o idioma principal que os homens falavam. Era o pano de fundo da vida cotidiana. Ele esteve ligado aos eventos que culminaram na Batalha de Sekigahara, em 1600. Naquela batalha, o clã Tokugawa venceu e uma nova era começou. A vitória trouxe paz relativa, mas desempregou milhares de samurais. Musashi escolheu não servir, tornou-se Ronin, um guerreiro sem senhor, um fantasma social num mundo que valorizava a obediência. Essa decisão custou conforto e segurança, mas preservou algo mais raro: liberdade de pensamento. Durante esses anos, derrotou o clã Yoshioka em confrontos sucessivos. Não apenas pela agilidade de sua espada, mas pela capacidade de ler o terreno, compreender o momento exato, entender a mente do adversário. Cada duelo não o tornava mais vaidoso. Cada vitória o tornava mais silencioso. Musashi aprendia rápido uma verdade que leva vidas inteiras para ser compreendida. Vencer não exige barulho. Sasaki Kojiro era um contraste completo.
Famoso, admirado em toda a região, era um mestre da Nodashi, uma espada longa, elegante, quase teatral em sua execução. Onde Musashi era terra, Kojiro era vento. Kojiro gostava de ser visto. Seus movimentos eram amplos, generosos, belos de se observar. Havia uma graça neles, uma precisão que impressionava. Para muitos, ele representava o auge da técnica pura. Aquele duelo não opunha apenas dois homens com espadas, opunha duas filosofias, dois entendimentos diferentes sobre o que significa vencer. Forma contra essência, aparência contra intenção. Enquanto Kojiro aguardava confiante, amparado pela fama e pelos admiradores, Musashi atrasava. Não por descaso, mas porque compreendia algo fundamental. Quem controla o ritmo da batalha, controla toda a batalha. A impaciência cresce onde o ego mora. E o ego, Musashi sabia, sempre pesa. Pesa na mente, nas reações, no corpo. Um homem impaciente comete erros antes do primeiro golpe. Eu observava a tensão se acumular como nuvens antes de uma tempestade. A batalha já havia começado, não com espadas, mas na mente. Musashi já havia iniciado sua ofensiva. Apenas Kojiro não havia percebido. Musashi chegou tarde, mas tarde demais para ser acaso. O sol já subia, deixando a ilha clara. Kojiro estava irritado. Sua confiança, que momentos antes era uma fortaleza, começava a rachar. No caminho para a ilha, Musashi havia feito algo simples, mas significativo. Esculpiu um remo de madeira. Não era uma espada fina de aço. Não tinha a beleza de uma arma forjada por mestres, mas era a escolha deliberada. A madeira era mais longa que a lâmina de Kojiro. Simples geometria. Comprimento maior significa alcance maior. Vantagem. Musashi poderia ferir Kojiro sem que ele conseguisse se aproximar o suficiente para retaliar. Enquanto muitos guerreiros se apoiam na tradição, sempre fizemos assim. Musashi confiava unicamente na leitura do momento. Nenhuma técnica é superior ao entendimento. Nenhuma forma é maior que a adaptação. O atraso corroeu a calma de Kojiro como água corrente erodindo pedra. Sua mente já não estava limpa. Uma mente turva e preocupada enfraquece até o melhor braço do mundo. A técnica perfeita se torna inútil. Ali, naquele instante, antes do primeiro golpe ser trocado, Musashi já havia vencido metade do duelo. A outra metade seria apenas a manifestação física de uma vitória que já havia sido decidida nas mentes. O duelo começou. E foi rápido, brutal. Um choque de duas filosofias em movimento. Kojiro atacou com aquela precisão que o tornara famoso. Seus golpes eram limpos, perfeitos. Mas a arte não vence a clareza. Musashi não lutava como Kojiro. Seus movimentos não eram amplos e generosos, eram econômicos, diretos. Cada gesto tinha um propósito. Ele avançou no instante exato, no ponto onde Kojiro estava vulnerável. Apenas um golpe. Um único movimento decidiu tudo. A lâmina de madeira atingiu Kojiro antes que sua espada completasse o arco defensivo. Não houve duelo prolongado, nenhuma dramaticidade. Apenas precisão perfeita. Kojiro caiu. E o silêncio voltou a dominar a ilha de Ganryu. Um silêncio diferente. Não era a antecipação anterior. Era o silêncio da decisão já feita. Não houve celebração. Musashi não levantou sua arma ao céu em triunfo. Não houve discurso de vitória. Apenas o som do mar retomando seu lugar, indiferente como sempre. Vitórias verdadeiras raramente pedem aplausos. As maiores batalhas são vencidas em silêncio, e seus ecos ressoam por séculos. Não porque alguém grita sobre elas, mas porque mudaram o curso do possível. Musashi se afastou da cena sem olhar para trás. Isso pode parecer frio, mas era consistente com tudo o que ele era. Não buscava fama. A fama é um peso que segue o guerreiro como uma sombra. Aquele duelo contra Sasaki Kojiro encerrava uma era de sua vida. A era do guerreiro errante, do Ronin que viaja aceitando duelos. Era o fim de um capítulo.
mas abria simultaneamente outro caminho. A espada havia cumprido seu papel na história de Musashi. Havia sido seu maestro, sua professora, sua língua quando não tinha palavras. A espada havia dito tudo o que tinha a dizer. Agora, o pensamento exigia espaço. Musashi compreendeu algo que poucos seres conseguem aceitar. Vencer não significa permanecer no campo de batalha. Não significa repetir a vitória infinitamente, buscando provar que você é melhor. A solidão voltou a acompanhá-lo, como sempre havia feito. Mas agora era uma escolha mais consciente ainda. Não era a solidão do guerreiro isolado, era a solidão do homem que compreendeu a profundidade. Eu observei sua figura se afastar da ilha, desaparecendo gradualmente no horizonte. Ele carregava consigo mais silêncio do que glória, mais perguntas do que respostas, mais compreensão do que certeza. Anos depois, Musashi escreveria uma obra que se tornaria lendária. O Livro dos Cinco Anéis, Gogren no Sho, em japonês. Mas esse livro não era um manual de técnicas de combate. Era um guia para compreender. Nele, Musashi falou de estratégia, certamente, mas também falou de vida, de ritmo, aquele timing perfeito dominado em duelos, aplicado à existência, de percepção, desapego, liberdade da necessidade de vencer. Antes de morrer, deixou também o Dokodo, o caminho da solidão, uma série de preceitos de disciplina e aceitação. Era um guia não para guerreiros, mas para qualquer pessoa que buscasse clareza verdadeira. Musashi nunca quis discípulos numerosos que simplesmente repetissem suas técnicas. Preferia leitores atentos, pessoas que conseguissem ler nas entrelinhas a verdadeira essência do que ele tentava comunicar. Seu legado não vive nas lâminas, nem nos registros de suas vitórias. Vive nas decisões silenciosas que moldam uma existência. Vive na compreensão de que a maior luta é sempre interna. Alguns conquistam batalhas, territórios, reputação. Outros conquistam a si mesmos. Musashi escolheu o segundo caminho. E foi exatamente essa escolha que o tornou verdadeiramente invencível. Se quiser continuar viajando comigo por momentos que moldaram a humanidade, séculos de história, eventos que ecoam em nossas decisões, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. O tempo guarda muitas histórias. Até o próximo episódio.